Olá, aqui é o Charles novamente. Eu gosto de pensar a revisão de literatura como dois blocos distintos. Tem uma parte, que é essa parte de processo, que é o acúmulo de leituras, a busca de referências, a busca de artigos, depois uma certa sistematização do que está sendo lido. Uma outra parte é como é que a gente faz o produto final, a escrita, a seleção e escrita do que vai entrar na dissertação. Eu acho legal separar bastante bem. E vocês vão notar que se a gente mistura, não fica muito legal, né? Porque a gente tá colocando fragmentos na parte da escrita. Então vamos primeiro olhar nesse vídeo, primeiro essa parte de busca. Como é que eu busco, o que eu busco e como é que eu busco, como é que eu sistematizo é, essas referências, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar, que a gente já começou a conversar em uma das nossas sessões, foi os papers seminais, né? O paper âncora, o artigo âncora, né? O que é, vamos lembrar um pouco do que é um artigo âncora, ou artigos âncoras. Um artigo âncora, ele é, em geral, um artigo que traz um estudo extremamente relevante para a gente, ou uma teoria extremamente relevante para a gente, que a gente quer dialogar, né? Às vezes, numa dissertação, numa tese, a gente está conversando com 3 ou 4 artigos que trazem um ponto de vista, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vocês devem ter escutado falar de teoria de custos de transação, né, que o Williamson desenvolveu. Então, a partir de 2 ou 3 artigos do Williamson, a gente é capaz de apresentar as principais ideias que esse artigo traz. Basicamente, a gente sabe pelo Williamson, pelo teoria de custo de transação, que a gente deveria esperar apenas 2 tipos de governança das transações. Ou uma transação está na hierarquia, ou está no mercado, né? Pelo menos na teoria original. Então, uma contribuição que depois se tornou muito forte para essa literatura é dizer, olha, peraí, não é só essas duas. A gente pode ter um terceiro tipo de governança das transações, seja em rede, seja em joint venture, estruturas híbridas, né, entre mercado e hierarquia. Ok? Mas o principal que eu quero mostrar para vocês é que para eu poder dizer que vai ter uma terceira forma de governança, eu tenho que apresentar muito bem essas duas básicas, hierarquia e mercado. E para isso, eu tenho que cercar a literatura do Williamson, que apresenta esses tipos puros de governança. Tá? Como é que eu faço, a partir do momento que eu tenho esses 2 ou 3 papers seminais, o que eu faço depois disso? Além de apresentar as ideias originais do Williamson e mostrar como é que funciona a teoria, eu posso tentar também mostrar para o meu leitor que eu estou ao par do que aconteceu depois que ele publicou esses artigos originais. Eu posso tentar mostrar, olha, depois que ele publicou esses artigos, basicamente todo mundo que viu depois apenas repetiu o que ele disse. Como é que eu digo isso? Como é que eu sei disso? Como é que eu posso afirmar isso? Eu tenho que ir atrás dos papers que citaram o Williamson, né? Então, quando a gente está olhando aqui, a minha revisão de literatura, ela começa com os papers seminais, mas ela também vai tentar ir atrás daquilo que cita esses papers, né? Eu posso tentar olhar, de repente eu estou pegando um artigo que não é central, que não é tão importante, mas eu consigo ler o artigo e perceber com essas referências centrais. Às vezes você está lendo um artigo que não é do Williamson, mas ele cita o Williamson como alguém central. Você vai ler o Williamson porque você descobre que ele é central para o seu debate. Então, é como se, no primeiro item, é como se estivesse indo para a descendência do artigo central. Nesse segundo ponto, é como se estivesse indo para a ascendência dos artigos que você está lendo, né? E, de repente, a partir do momento que você vai descobrir
o Williamson, você descobriu essa teoria central, você pode, de novo, tentar achar os descendentes, aqueles que citam o Williamson. Então, é uma forma da gente procurar, procurar literatura. Basicamente, isso dá um conforto para quem está lendo, que você não está reinventando a roda, que você não está trazendo algo out of the blue, né? Peraí, será que isso que você está dizendo já não foi dito por outra pessoa? Será que você, de alguma forma, tentou, pelo menos fez um esforço sincero de conseguir trazer artigos relevantes? Tá, ok? Uma das coisas que eu gosto de fazer é procurar artigos via Google Scholar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. E eu também acho que é bacana restringir a busca pelos últimos 10 anos. Tá? Por quê? Porque às vezes, mais antigo do que 10 anos, a gente pode acabar desconfiando que o mundo mudou ou tem coisas novas que foram publicadas. Então, mostrar os últimos 10 anos também faz bastante sentido. Outra coisa que também eu, em geral, faço é tentar restringir a minha busca de artigos para top journals internacionais. Já vou falar o porquê disso. Tá? E que mais que eu faço? Eu também tento evitar dissertações e teses, eu tento evitar papers de eventos, de congressos acadêmicos. Por quê? Porque dissertação, tese, artigos de eventos acadêmicos, de congressos, eles ainda não passaram no crivo de revisores, de pares. Então, eles ainda podem ter algum tipo de probleminha. Então, às vezes, está citando algo que ainda não tá muito bem consolidado, não é a ciência mais consolidada. Tá? Por que eu acho que é bacana usar top journals? Por quê? Número um, porque eles usam muito mais rigor na avaliação dos artigos. Então, às vezes, você tem artigos interessantes publicados em revistas não tão boas, aquilo é bacana, é interessante, mas a gente não sabe muito bem se aquilo para de pé. Tá? Num top journal, o rigor é muito maior. Um top journal, você tem, eles usam eles servem como benchmark. Você consegue entender o que está acontecendo. E aí tem muito a ver com o meu último ponto. Se você está citando um top journal internacional, provavelmente você está citando a fronteira da ciência. Tá? Isso que é uma coisa engraçada, porque às vezes até você pode ter um estudo num jornal não tão importante, ou num jornal nacional, que seja algo original, que não esteja ainda num top journal, né? Por que isso acontece? Às vezes, simplesmente o autor nem pensa em mandar para um jornal internacional. Mas às vezes acontece que não foi aceito num jornal internacional por algum problema, né? Ou os dados não estavam legais, o método não estava bacana, a teoria tinha alguma coisa estranha, né? Então, eu estou falando a gente pensar os top journals como aquele padrão ouro que vale a pena a gente seguir. E também, de certa forma, para nós que estamos fazendo pesquisa, restringir a busca, pelo menos teórica, para esses top journals, para esses principais journals, já é uma forma também da gente restringir a nossa busca, da gente não ter que ficar colocando muita coisa para ler. Né? Também é uma forma da gente restringir. Também tem uma outra vantagem, como são artigos extremamente bem escritos, extremamente bem feitos, a gente também acaba tendo como modelo esses artigos daquilo que a gente pode escrever na nossa própria dissertação. Ok? Cada área tem os seus top journals. Né? E agora, em administração, em várias ciências sociais, a gente tem journals que fazem revisão de literatura. Isso é uma coisa muito bacana para a gente. Por quê? Porque, de certa forma, nos ajuda barbaramente a entender onde que está a fronteira da ciência. Né? Então, por exemplo, Academy of Management Annals, ele é um excelente journal de revisão de literatura. Ele traz assim
tudo aquilo que a gente sabe até o momento, as principais ideias que a gente sabe até o momento daquela teoria. Então, vamos supor que a gente quer entender um pouco sobre confiança. A gente vai nesse journal, ver o último artigo que foi escrito sobre confiança, provavelmente vai trazer uma revisão dos últimos 40 anos, as principais ideias, com as principais referências. Isso nos ajuda muito quando a gente vai construir a primeira sessão da nossa revisão, que é onde a gente situa o leitor para a teoria que a gente está usando. E tem muitos reviews que são trazidos por outros journals também. Aqui eu estou colocando alguns mais próximos da minha área, que é tanto de estratégia quanto estudos organizacionais, que também trazem revisões bacanas. Então, Journal of Management, Academy of Management Review, Organization Studies, o Academy of Management Review, ele traz reviews, né, artigos que são dedicados a revisar a literatura, mas também desenvolvimento de teoria pura. Então é bacana também olhar, às vezes, o Academy of Management Review para novas hipóteses que ainda não foram testadas. Então, de repente, vocês batem o olho num artigo da Academy of Management Review e dizem, ah, que bacana, eu quero testar essa teoria que ainda não foi proposta, mas ainda não foi testada. Ok? Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente monta a parte teórica da dissertação.